Hi, Drinkers! Mais um vídeo aqui no canal, mas esse vídeo ele tem uma estética, uma temática bem diferente dos outros, que, como eu disse naquela enquete, é que eu vou explicar a origem ou história dos mods de terror do Minecraft. Mas caraca, editor, não dá pra ficar aqui nesse cenário, né? Pera aí, eu tô vendo uma luz ali. Peraí, deixa eu ir ali rapidinho. Lá, lá. Isso sim é um cenário decente pra alguém gravar um vídeo. Editor, eu espero muito que você não coloque a imagem de um lobo de 2 metros de altura atrás de mim em algum momento desse vídeo, porque se tu colocar, eu juro que eu vou enfiar aquela rebelião ali no teu bucho. Mas vamos lá. Eu acho que eu nem falei qual é o mod que eu vou falar sobre, ou melhor, né? Qual é a história do mod em si, porque meio que eu já dei um mini spoiler. Que no caso eu vou falar sobre o mod do The Big Bad Wolf. Traduzindo, seria algo como o Grande Lobo Mau ou o Super Lobo Mau. Sim, tem algumas traduções que dizem o Super Lobo Mau por algum motivo. Mas vamos continuar. Aquele lobo mau é do Analog Horror chamado The Far Tales, do canal Fox Animations. Eu vou passar algumas imagens rápidas durante esse vídeo para eu poder dar um contexto melhor. E o The Big Bad Wolf é introduzido nesses contos desde o primeiro Analog Horror, que é o da Chapeuzinho Vermelho. Eu tava com preguiça de achar um PNG ou uma foto da Chapeuzinho Vermelho, então não vou colocar imagens nesse trecho do vídeo. Tirando meu lindo e formoso PNG e algumas imagens do lobo. Mas basicamente, assim como no conto original, a mãe da Chapeuzinho Vermelho manda ela entregar doces, né, pra avó dela, porque ela estava doente, pra fazer companhia pra avó dela. Só que assim, tanto no conto original quanto aqui, isso é uma ideia extremamente burra. Eu quero enfatizar que isso é uma ideia burra por vários motivos. Cara, primeiro, literalmente, eles moram numa floresta de noite. Não bastava ser o The Big Bad Wolf, mas, cara, existem vários perigos em uma floresta de noite. Ah, mas era uma trilha e tal. Independente, irmão. Tem cobra, tem lobo, talvez tenha até o urso, tem o Demende Fog, tem um Mimic, tem um Sapoti, sei lá, vai ter um Mega Shiny High quase com 6 EVs perfeitos. Mas ok. Coffee Coffee, vou continuar meu foco narrativo. O... A Chapeuzinho Vermelho continua andando pela trilha até que uma raposa fala com ela. E assim, né? Pra quem não sabe a tradução do nome desse Analog Horror é The Far Tales, mas The Far Tales significa os contos de fada. Então, animais falarem aqui vai ser a coisa mais normal do mundo, tá? Só quero deixar isso bem claro. E a raposa basicamente fala que ela não pode confiar em estranhos. Ou é a mãe dela que fala isso? Eu não vou lembrar. Eu vi o vídeo, só que, velho, já me deu amnésia. Eu vi esse vídeo ontem, cara. E, bom, meio que essa raposa fala que ela não pode confiar no lobo, que aquele lobo que vive ali não é um lobo normal. Acho que nas minhas lives vocês também puderam ver isso, né? Porque se aquilo dali é um lobo normal, meu nome é Jubis Creuso. É... E, bom, o lobo, né, aparece pra ela. Só que ele aparece pra ela de uma forma um tanto quanto amigável à primeira vista. Mas esse lobo é como se ele pudesse mudar de forma, como se ele pudesse criar ilusões. Mas pra frente, eu não, na verdade eu nem vou explicar isso, porque
Eu vou deixar tanto o canal do Fox Animations, tanto um vídeo do Hype meio que dando um resumão sobre isso. E os vídeos do Hype é muito melhor do que o meu e eu vou deixar aqui para quem quiser ver. Só que ele já dá um resumo e conta a história dentro desse Analog Horror, só que é como se fosse outro Analog Horror dentro desse Analog Horror. Mas é muito da hora porque tem muita coisa a ver. É basicamente o mesmo Analog Horror, só que... Enfim, vejam o vídeo depois, caso vocês tenham interesse. Mas o que acontece é que o lobo aparece primeiro pra ela como uma forma bem amigável, só que logo após ele meio que se distorce, ele se transforma no que ele realmente é. E basicamente o lobo ele tenta ficar tipo assim, ele meio que sufoca, não no sentido de literalmente sufocar, e sim sufocar no sentido de tipo ficar perturbando a Chapeuzinho Vermelho olhou pra ela contar o que que ela estava fazendo ali. E nisso meio que ela conta. Ela fala que ela estava indo levar doces para sua avó. E cara, Chapeuzinho, na moral, você é muito burro. Cara, é sério, eu sei que ele tava perturbando muito ela, mas qual que é a dificuldade de mentir, tá ligado? Ah, não, pô, tô indo ali pra zona oeste do Rio de Janeiro, falou? Beleza? Morou? É. Seria muito engraçado se ela falasse isso na Analogue Horror, além do que esse Analogue Horror é brasileiro. Alguma coisa boa existe no Brasil, aê! É. Gente, desculpa, é que eu não consigo não fazer piada, mesmo falando sobre algo sério, tá ligado? Mas, enfim. O The Big Bad Wolf acaba passando, né, nessa trilha que ele, no caso, vai bem mais rápido que a Chapeuzinho e alcança a casa da vovó. E basicamente ele dá cabo na véia. Ele dá cabo na véia e em vez dele fazer algo parecido como no Conto de Fadas original, a Chapeuzinho chega lá, o bicho ele simplesmente dá uma patada na cara da bicha, ela vai de F. É, tá, até aí, tudo bem na contagem de kills do Lobo. Tudo bem, entre aspas, porque na minha humilde visão, o melhor personagem desse Analog Horror quase morre. E ele morre depois. Rachel só sofre nessa bodega. É... E basicamente, no final desse vídeo, o Lobo aparece à espreita da casa da Chapeuzinho Vermelho, olhando para a mãe dela. E, bom, ele mata a mãe da Chapeuzinho. Cara, é sério, como esse lobo é filho da mãe, porque ele mata alguém e ele quer matar a família inteira da pessoa, velho. Irmão, se quiser me fazer sofrer, você me faz. Mas tanto assim também não. E esse lobo, ele é o protagonista, digamos assim, dessa série de Analog Horrors. Entre aspas, tá? No caso, ele é o protagonista do mal, digamos assim. E a pra... Ai, você já é muito bom. E a próxima vez que ele aparece é no Analog Horror. Na verdade, é no segundo episódio da Chapeuzinho. Onde basicamente ele consegue dar cabo na mãe da Chapeuzinho. E ele tem uma luta muito meh. Sim, uma luta muito meh. Muito mais ou menos. Com o Russell. Mas essa luta foi mais ou menos de propósito, né? Agora quero ver se o Russell tivesse um lança-chamas, essa luta aqui ia ser mais ou menos. É... Então, né? Basicamente, o que acontece é que esse episódio é mais o Russell caçando o lobo, tentando achar o lobo, tentando meter bala no lobo. E a Chapeuzinho também aparece nesse episódio, mesmo depois de morta. Mas ela aparece como espírito, pra atormentar o Russell, pra influenciar ele a tentar dar um fim no lobo, tentar dar cabo no lobo. E o Russell, infelizmente, falha. É triste, velho.
O Russell tem o mesmo nome que eu, pra quem não sabe. Porque Russell, ele tem uma irmã chamada Gretel. E Russell e Gretel é um outro conto de fadas, chamado João e Maria. Mas daí pra frente é só pra trás. Porque o Russell, ele perde, né, a luta, digamos assim, com o The Big Bad Wolf. E o coitado é quase morto. Mas depois ele acaba sendo morto. Enfim, né? E nisso a gente parte pro terceiro e último Analog Horror da linha do Lobo, lembrando. E esse Analog Horror, basicamente, ele é o Analog Horror dos Três Porquinhos. E o meu segundo favorito dessa parte aqui. E peraí. E bom, a partir daqui, acontece basicamente a história dos Três Porquinhos. Só que diferente do conto original, os Três Porquinhos constroem uma casa, cada um em sua casa, só que em vez de quando o lobo destrói a casa de um deles, eles simplesmente vão e correm para a casa do outro porquinho. O lobo meio que ceifa um por um. E o lobo ele quase consegue fazer isso. Se ele quase consegue, porque quase. Bom, ele consegue ceifar os dois primeiros porquinhos, infelizmente. E o terceiro porco, ele, além de ser o mais inteligente por construir uma casa de tijolos, ele mata o lobo. Mas aí você me pergunta, ué, como é que um caçador, que era o Ransel, não conseguiu matar ele e um simples porquinho indefeso conseguiu? O lobo também era caçador? Não, meus amigos. Acontece que o lobo ele taca fogo em si, na casa inteira, que na hora o lobo ele tinha conseguido entrar. E como ele taca o fogo nele e na casa inteira, ele acaba levando o lobo junto com ele. E todas as almas que o lobo tinha tragado, já que esse lobo ele consegue tragar as almas para uma bruxa, haviam sido libertas, menos a do Ransel. E vocês lembram que eu tinha falado que o Ransel e Gretel era um conto? Eles aparecem aqui. O Ransel como João e Gretel como Maria. E no próximo episódio, e último até então, quer dizer, último da linha principal, porque depois tem um vídeo chamado Finais Alternativos. E, bom, meio que a Gretel recebe o espírito do João em sua casa, meio que pedindo para que ela libertasse ele do lobo, né? Só que aí que tá. Eu esqueci de contar que no final daquele episódio aparece o cadáver do lobo. E quando aparece o cadáver do lobo, a gente vê alguém atrás dele, ó, atrás do cadáver, e alguém levando esse cadáver. E a partir disso, o que que acontece? Bom, vou dar um contexto bem rápido para o vídeo não ficar muito longo. A Gretel acaba chegando na casa de uma bruxa, através da trilha de migalhas que o suposto espírito do João tinha deixado. E chegando lá, a bruxa meio que conta a origem desse lobo. O lobo, na verdade, era um ser humano, uma criança, para ser mais específico. Uma criança que sofria muito, muito bullying. E, bom, por sofrer bullying, uma hora o bullying meio que deu uma evoluída, tá ligado? E você me pergunta, deu uma evoluída como? Irmão, tacaram fogo na casa do moleque. E ele era uma criança até então isso é muito pesado. Mas ele se vinga. Como? Com violência. Mas aí você me pergunta, pô, dando soco nos garotos e tal. O caba dá cabo na vida dos caras sendo uma criança. Mas chega num ponto onde ele começa a gostar de matar. E ele começa a não matar somente aqueles que faziam mal a ele, mas sim todos que ele podia matar. Então ele tava vendo ali um coelho pulando, mata. Ele tava vendo uma raposa, mata. Tava vendo um urso. Se uma criança ia conseguir matar um urso, eu não sei.
Mas ele chega num ponto onde ele chega na casa da bruxa e pede pra ela transformar ele em um animal e na pura forma da maldade. Na verdade, ele pede pra ser imortal. Mas de quebra vem esses dois. E a bruxa pergunta pra ele que animal ele gostaria de ser. Ele fala que gostaria de ser um lobo. Baby ácido. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Basicamente, o que ele faz. Pra ele se transformar num lobo, ele tem que levar o cadáver de um lobo lá. E ele leva o cadáver. Sim, ele matou um lobo e levou o cadáver dele lá. Como? Eu não sei. Como é que uma criança deitou um lobo no supapo, tá ligado? Mas enfim. Nisso, ele se torna a pura forma da maldade. Só que ele era sim imortal. Contudo, porém, todavia, entretanto, ele tinha uma única fraqueza. A mesma coisa que destruiu a casa dele: fogo. Porque a maior fraqueza dele seria o maior medo dele. O que poderia ser meio que. Poderia se tornar ele imortal, porque, por exemplo, se ele falasse, meu maior medo é o Shark Boy a Lava Grow. Eu tô só falando, tá? Então meio que só o Shark Boy a Lava Grow que ia conseguir matar ele. Aí ferrou, né? Graças a Deus que esse moleque aqui tem medo do fogo, né? E basicamente é por isso que ele morreu lá. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque deu muito trabalho pra eu editar ele. Mesmo que a edição dele pareça estar meio merrequinha, mas demorou bastante. E, bom, me digam qual é o próximo que vocês querem que eu fale? Cartoon Cat? O gato, o rato lá, o Mickey, o Mimic, talvez? Qualquer um deles eu vou estar aqui falando. É isso, até mais e fui. A propósito, eu esqueci de um detalhe. Eu contei a história dele, sim. Falei de onde ele é, sim. E, bom, eu acho que era só isso. Desculpa, eu tenho amnésia. O canal do Fox Animations vai estar na descrição. O vídeo do Eu Hype. E é isso. Até mais e fui.